E estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast Quantum Docs. Quantum Docs traz para você assuntos que você fica meio maluquinho, a gente sai da caixinha, a gente abre uma caixinha maior ainda que explode a sua cabeça, sai da sua realidade, você fica maluco. Então, se você quiser acompanhar nosso trabalho, quantumdocs.space é o nosso portal. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, é @quantumdocs. E se você quiser estudar mais, a gente tem um canal de estudos que você pode fazer pesquisa, pode captar alguns artigos de lá, que é o estudos.quantumdocs.space. E tem mais, se você trabalha com RH ou é um coordenador de equipes, nós temos especialistas, palestrantes especialistas nessa área que falam exatamente desses assuntos, de inteligência emocional, de saúde mental, tudo para a sua empresa ficar mais equilibrada, que é o agência.quantumdocs.space. Beleza? Então fica aqui com a gente que a gente vai falar de um assunto mais estranho ainda. Ok, voltamos aqui no canal Quantum Docs, trazendo para você assuntos mirabolantes. E onde está o meu amigo Daniel Braz? Daniel estaria aqui do meu lado hoje, mas ele não está. Então, só para você que está estranhando, cadê o Daniel? O Daniel Braz está fazendo uma viagem internacional e ainda não voltou, mas ele volta. Fiquem atentos que ele volta. Pessoal, hoje nós estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast e hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é um amigo meu muito antigo e é um cara capacitado, um cara inteligente e é um cara que mexe com a sua consciência. Olá, Lute Cristófaro, tudo bem com você? E aí, André, tudo maravilha. E você? Amigo antigo tem dupla conotação, né? Amigo antigo de muitos anos que somos amigos, né? Desde a infância. Sim. E amigo antigo que tá ficando velho, né? Mas cabelinho branco. Vamos pensar só na infância, então. Tá certo. A gente se conhece há um tempão já e, nossa, a gente sempre tá junto nesta caminhada. Lute, que bom. Obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Eu que agradeço o convite, Docs. André. Você sabe que a gente sempre fala de assuntos malucos por aqui, né? Você já conhece o canal, já conhece nossas ideias. E hoje a sua especialização... Não, espere, eu vou fazer uma pergunta antes, que eu sempre faço para as pessoas, antes das pessoas se apresentarem. Eu sempre pergunto para as pessoas, Lute, quando foi que você, na sua caminhada, acordou um dia e percebeu, cara, não é assim que funciona, o sistema é outro, não é assim, a realidade é outra. Você teve esse start, esse estalo? Eu tive esse start, assim, até de querer ser psicólogo, foi depois que eu tive o diagnóstico de esclerose múltipla. Isso faz 25 anos, foi em abril, se eu não me engano, do ano 2000. E ali a minha vida mudou, da água para o vinho, assim, abriu o chão. Eu falei, meu Deus, não sei o que está acontecendo e não sei o que vai acontecer, né, principalmente. Então eu preciso começar a ver outras coisas além daquelas do cotidiano natural que eu vivia até aquele momento. Minha vida estava seguindo um rumo muito bem sucedido em várias partes, assim, só que não era nada daquilo que eu tinha planejado para mim, nada daquilo que me trazia sentido para a vida, propósito, sabe? E ali foi onde deu essa mudança. E daí, primeiro, eu fui fazer... Eu tinha largado 4 faculdades, que eu não tinha acabado, 3 delas por 3 anos, uma delas por 1 ano. E daí eu fui fazer artes cênicas no Rio de Janeiro. E a minha primeira esposa, né, a Ângela, mãe do Gabi, ela foi fazer residência médica de endocrinologia. E daí, quando eu estava fazendo artes cênicas, a minha peça de formatura, depois de 3 anos de curso, era uma sessão de terapia em grupo, muito maluca, era uma comédia do absurdo, era muito bacana, chamada A Mente Capta, do Mauro Razzi. E era a mente capta, que é um trocadilho, né? Que a mente capta e também era uma mente capta. Exatamente. E daí eu comecei a ler alguns livros de psicologia para formar o meu personagem. E daí caiu um livro do Jung na minha mão. E eu falei, essa é a visão do ser humano que eu tenho, essa é a visão de vida que eu tenho. E foi ali que mudou a minha vida. E o Jung era sensacional. O Jung tinha uma visão de vida, de consciência, ele tinha uma consciência da vida extraordinária. Totalmente. Muito bom. E Lute, conte para as pessoas quem é você então, agora. Então, eu sou o Lute, eu sou psicólogo clínico há muitos anos,
Eu sou músico também, né? Assim como você, né? A gente começou juntos nisso lá na época do Colégio Bom Jesus. Exatamente. Então eu sou vocalista, sou baixista, tenho alguns CDs lançados, várias músicas compostas. Então tem músicas no Spotify, nos outros aplicativos de música. Também sou formado em artes cênicas, né? Como eu falei, já fiz muita coisa como ator. Uhum. E além disso, além dessa parte profissional, eu sou pai, né? Eu sou pai do Gabriel, um grande. Você também tem o Gabriel, né? Gabriel. E o Gabriel é a grande dádiva da minha vida, assim, é o motor que me coloca para frente, que me coloca para cima. Tá com 17 anos, fazendo faculdade de medicina. Olha só. E é a grande felicidade da minha vida. Então esse sou eu. Legal. E Lute, você quando que você percebeu essa ligação com, não sei se você tem, você acha que tem, mas eu acho que você tem, essa ligação com energia, física quântica, filosofia, teve algum, fora o Jung, teve algum outro estalo, outra visão que você teve? Teve vários momentos na vida, André, que eu passei por isso. Eu lembro que ainda na época de colégio, tive uma fase da minha vida assim que eu estava muito confuso dessa questão de espiritualidade, né? Sempre fui católico, a gente estudou no colégio católico, no Bom Jesus e tudo mais. Só que chegou um momento na minha vida ali do final da adolescência que eu estava muito confuso assim com relação à espiritualidade. Meus pais tinham se separado, virei um adolescente rebelde, assim, não aceitava as coisas e tal. E daí eu comecei a procurar outras religiões. Comecei em tudo que é coisa para ver se tinham outras verdades. E nada me fez sentido, assim. Eu fui no espiritismo, fui no evangélico, fui em centro de Umbanda até para conhecer, fui em todas as coisas. E daí eu caí numa religião, que na verdade não é bem uma religião, é uma filosofia chamada Mahikari, que é japonesa. Que na verdade o que eles fazem é cura através da transmissão de energia através da palma das mãos. Uma coisa que é muito comum hoje em dia, tem até uma técnica que o pessoal faz, que é, como é que é o nome? O Reiki? O Reiki é muito parecido com o Reiki. Que também é japonês. Que também é japonês. Mas o Mahikari é um pouco mais profundo. Porque ele trata outras coisas mais, profundas do ser humano mesmo. Então eu fiquei uns 2 ou 3 anos no Mahikari, sabia fazer oração em japonês, que, obviamente eu não lembro, né? Porque isso faz 200 anos. E ali foi um momento que eu tive o primeiro contato com essa questão energética e que eu vi que realmente era muito forte. Sim. Sabe, eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma expedição, assim, da Mahikari aqui de Curitiba, em São Paulo. Teve uma competição lá, umas Olimpíadas da Mahikari e tal, um evento, assim, todo. E a gente ia para a Praça da Sé e pegava pessoas, assim, aleatórias que estavam andando, às vezes moradores de rua, às vezes dependentes químicos, assim, e fazia os tratamentos de aplicação de energia, né, através da palma das mãos. E era impressionante o quanto isso mudava ali a pessoa do nada. Assim, sabe? Então ali eu comecei a ter essa percepção do quanto essa questão da energia realmente é viva, né? E que, na verdade, Deus nada mais é do que isso, né? É pura energia. É pura energia. Deus é a união de todas as coisas, a união de todos nós, e nada mais do que energia é isso, né? É pura energia. Até a gente sempre fala, né? A questão, você que estuda, inclusive, consciência, mente e pensamento, a gente sabe que a energia do pensamento é uma energia gigantesca, né? Ainda mais, eu sempre toco nesse assunto, ainda mais quando a gente fala de mães, né? As mães têm um poder energético de pensamento influenciando os filhos de uma maneira gigantesca, né? Sim. Talvez até pela questão da maternidade, por ser uma consciência, um ser que teve a origem, teve a chance de estar nesse planeta através desse ser mulher-mãe. Sim. E talvez seja essa ligação. Mas o poder do pensamento de uma mãe é gigantesco. Ponto. Agora pausa para a polêmica. Só que, o que está acontecendo hoje, Lute? O que aconteceu com as pessoas criando bebês? O que você está achando de bonecos, né, não bebês? Então, se fosse só criando bebês, que já tem muita coisa errada nas pessoas do jeito que criam bebês e crianças e tudo mais. Humanos, tem muita já dá coisa problema. errada. Exatamente. Agora, essa febre que está agora do bebê reborn, isso é uma coisa que realmente as pessoas perderam a noção da realidade, né? Sim. Claro que tem muitos casos ali onde a pessoa coloca uma questão afetiva, às vezes por uma perda de uma gravidez que não vingou, a perda de um bebê que faleceu muito cedo, ou de um filho já um pouco mais velho que também faleceu, e a pessoa compensa isso num objeto. Sim. Então ela coloca isso num bebê e que ela trata como se fosse uma criança. Talvez por não poder mais ter filhos, talvez por não ter outros filhos, então ela acaba
compensando isso de uma forma. Uhum. Então isso a gente até pode usar de uma forma positiva, Sim. entendeu? Principalmente se ela trouxer isso para terapia, a gente mostrar para ela que ela tem que adaptar de novo aquela realidade dela, tem que ressignificar aquele passado, Sim. entendeu? Valorizar o tempo que aquele bebê existiu, seja só na gestação, seja depois, a ter gratidão por aquela existência, pelo tempo que foi, Sim. entende? Uhum. Daí a pessoa pode conseguir se curar daquele sentimento que ela tá, que é negativo, Sim. tanto que ela tá colocando num objeto. Uhum. Aquele bebê nada mais é do que um objeto. Objeto. Uhum. Mas tem muita gente que faz isso de uma forma realmente doentia, assim, né, sabe? Que não tem um aspecto emocional envolvido. Uhum. É só uma falta de noção da realidade. Sim. Tem muita gente que sei lá, as pessoas hoje em dia, elas buscam ser minoria em qualquer coisa que seja. Uhum. Porque hoje em dia, você ser da maioria, sabe, não chama mais atenção, sabe? Não é mais valorizado você ser da maioria. Então, todo mundo quer ser minoria em alguma coisa. Então, elas começam a buscar qualquer porcaria para tentar dizer que é minoria daquilo, entendeu? Então as pessoas estão doentes num nível extremo hoje em dia. E não só nisso, da questão do bebê reborn, mas todas as outras coisas, né? E você não acha que tem também um momento bobo mesmo, de bobeira? Claro que eu tem. vou seguir, eu vou comprar um bebê reborn porque a minha vizinha também tem, eu também vou ter. Tem. Modinha, questão de moda também tem. Eu vi que agora tem pet reborn. Nossa. Não bastante. Daí, chegamos a um nível louco do negócio, né? Na nossa época de infância, chamava de bicho de pelúcia. Qual a diferença, bem simples, né? Mas tudo bem. Cada um com a sua loucura, né? Tá? Então. Vamos lidando. Agora, mais louco do que isso, por exemplo, agora tem aquelas... Como é que chama aquelas outras pessoas que se identificam como animais? Eu esqueci o nome. Tem um nome, eu esqueci o nome. Me deu um branco agora. Mas... a pessoa tem um nome bem engraçado até. A pessoa se identifica como um animal. Sim. Tá? Então ela diz que não é mais uma pessoa. Ele é um cachorro, ele é um gato, é não sei o quê. E agora, para piorar isso, existem competições de ability. Para esses tipos de... Entendi. Entendeu? Igual tem aqueles desfiles de cachorro. Exatamente. Então tem vídeo, assim, de um cara lá, por exemplo, todo vestido de roupinha de cachorro, e daí fazendo coisa de agachamento, de levantar a patinha, de girar e não sei o quê. Caramba. É um nível de loucura absurdo. Assim, estranho. Porque agora essa mania de... As pessoas não são mais o que elas são. Elas podem ser o que elas disserem que querem ser. Exatamente. Entendeu? Eu me identifico como tal coisa. Com uma pedra. Eu me identifico como essa luminária. Sim. Entendeu? Pô, eu quero me identificar como um milionário, então, mas eu não tenho dinheiro na minha conta, e daí? Mas eu sou. Mas eu sou, pronto. Né? Se for isso, pode ser qualquer coisa. As pessoas podem chegar num nível de loucura, tipo assim, poxa, encontra uma garota e fala assim, eu me identifico como teu namorado. Se ela falar que não, daqui a pouco ela tá começando um crime. Então. Exatamente. Entendeu? Esse nível de loucura pode chegar nesse nível, porque patamar. hoje em dia tá assim, coisas muito pontuais, né? Eu sou branco, mas eu me identifico como negro. Por quê? Não sei, porque eu moro no Brasil, eu não sei se os meus parentes, né, antigos da Itália vieram para cá e não se envolveram com algum negro na minha família e tal, então eu posso ser negro de alguma forma e não saber. Então eu me identifico como negro. Mas você não é negro, você é quase transparente, né? Você é quase o Gasparzinho, como você é negro? Não, então você não acha que eu sou negro, então você é racista. Exatamente. Vou te processar. Vou te processar. Então, se as pessoas podem chegar nesse nível, por enquanto, nisso, daqui a pouco você assim, então, mas eu sou teu namorado, eu me identifico como teu namorado. Então. Entendeu? E é perigoso. Pode chegar em muita coisa. Em muita coisa. E a gente e tá nesse nível. E parece que o caminho do mundo tá perdido, né? Sim. Eu não sei, eu não fui atrás disso, mas parece que essa coisa da bebê reborn parece que é só no Brasil, eu não vi em outros locais do mundo. Eu não vi também, mas deve ter em outros lugares. Essas manias, essas modas. Deve ter expandido para outras dimensões. Eu acho que não é do Brasil, não. Eu acho que começou até nos Estados Unidos. Eu acho que era alguém famoso que criou uma cópia do seu próprio filho, da sua própria filha. Eu tenho que até pesquisar mais a fundo isso. Daí parece que as pessoas queriam ter uma cópia, queriam ter um boneco que fosse igual àquele bebê daquela celebridade. E daí começou a ir o negócio. Mas a pessoa assim, por exemplo, a pessoa como paciente que você atende, que tem um bebê reborn e que percebe que tá... Cara, eu não consigo me desvincular dele, eu criei essa mentalidade que eu preciso desse nenê. E daí você vai trabalhar isso. Só que quando essa pessoa começa
a tomar caminhos de pegar esse nenê, levar num médico dizendo que ele está doente, acho que daí você está misturando com algo social que envolve daí um número maior, né, de questões. Quando começa a interferir na própria vida, né, nas próprias atividades ali, ao invés da pessoa ir trabalhar, ela não vai trabalhar porque ela tem que cuidar do bebê reborn que está com febre. Então. Sabe? Ou então, daí fala que o bebê reborn, que aquele boneco está com febre e vai para uma fila do SUS. E daí a pessoa que está lá na recepção não sabe se aquilo ali às vezes é um bebê ou não, porque está num carrinho, não sei o quê, né? Está no colo. Daí a pessoa tira a vaga de uma pessoa realmente que está precisando doente, né? do atendimento. O meu filho que faz medicina, ele ficou revoltado esses dias. Eu falei, pai, você sabia que tem gente ocupando espaço na fila do SUS para isso? Para isso. Sabe? Incrível. Então aí começa a interferir não só na própria vida, mas na vida dos outros, da sociedade em si, né? E aí começa a degringolar. Um problema. Lute, nos últimos meses a gente fez uma palestra juntos, né, falando sobre o medo. Sim. E eu acho que até você está terminando um livro sobre isso, né? Exatamente. Na verdade, eu acabei de escrever o livro, agora falta só fazer aquela parte técnica ali dele para poder lançar. Então, eu quero lançar ele principalmente primeiro como e-book na Amazon, esses canais todos, né? E daí depois, futuramente, fazer ele em livro físico. E você, ali, se fala especificamente do medo. Você acha que esse negócio do bebê reborn não é um certo medo? Pode ser, também pode estar envolvido, né, com a pessoa pode ter ali, assim, cada caso é um caso, né? Lógico. Então pode ter gente que tenha medo, por exemplo, de ter um bebê real, né, da responsabilidade, de saber se vai saber cuidar daquela criança, saber conseguir dar um futuro, saber conseguir sustentar e tal. Então muitas pessoas preferem um boneco e dizer que é um filho. Pronto. Então pode sim ter a ver com medo em alguns casos, mas não dá para dizer que em todos. Em todos, né? E você já escreveu o livro, mas você aborda no teu livro a questão de as pessoas terem medo, não só, agora não estou falando só do bebê reborn, mas o medo da realidade de hoje, como o mundo está hoje, né? Como a gente está, acho que até meio perdido, né? Acho que as pessoas vivem em função desse negocinho aqui e se perdem na questão, inclusive, de tempo e de tempo para si, né? A pessoa, acho que perde toda a noção da realidade. E você tem, assim, diagnóstico de pessoas assim que perdem a realidade, tem medo da realidade, até a fobia social é isso, né? Sim. Tem pessoas que têm o medo da realidade realmente objetiva, mas eu acho que a maioria das pessoas, quando tem um problema com o medo, é o medo do imaginário, o medo do que as pessoas acham que pode se tornar uma realidade. Então, por exemplo, a pessoa nunca viajou de avião, mas ela morre de medo de viajar de avião. Por quê? Então, você já viajou, você já sofreu um risco do teu avião estar caindo e tal? Não, é porque eu vi uma vez um acidente que aconteceu. Tá, mas você nunca viu um acidente de carro? Você tem medo de andar de carro também? Não, de carro não. Daí eu pergunto, você sabia que tem muito mais gente que morre de acidente de carro do que de acidente de avião? E agora? Daí tem gente que tem medo de elevador, tem gente que tem medo de andar do lado direito da rua, do lado esquerdo da rua. Então as pessoas vão criando os próprios medos de acordo com esses pensamentos, sabe, quase que irracionais mesmo, assim. E esse medo acho que é mais problemático, porque o medo, eu até explico, né? Na palestra a gente falou sobre isso, né? Porque o medo ele tem uma função objetiva. Então, o que é o medo? Poxa, eu me deparo com você, eu não te conheço e tal, você chega para mim com, sei lá, com um objeto e tal, me dando uma voz de assalto, por exemplo. Daí eu vou sentir o medo de uma coisa real que está acontecendo agora. Então, o meu corpo vai se preparar para aquele momento. Meus músculos vão contrair, a respiração vai ficar ofegante, o batimento cardíaco vai acelerar. Então, o meu corpo vai se preparar para eu tomar uma decisão, se eu vou entrar em combate com você ou se eu vou fugir, entendeu? Então o medo e o estresse que ali aquele medo causa tem uma função. Só que o problema é que as pessoas criam medos de coisas que não são reais, que não são, que não estão acontecendo no agora. Ah, mas poxa, quando eu sair daqui dessa nossa entrevista aqui, tiverem roubado o meu carro, o que eu faço? Acabou de criar uma realidade Acabei de criar impossível, uma realidade que não existe, que na maioria das vezes é impossível. Entende? A gente brinca que 90% das coisas que a gente acha que vai acontecer com a gente não acontecem. E é 90%, gente. 90%. E 90% das coisas que acontecem, às vezes a gente nem imaginava. Nem imaginava, exatamente. Então é uma antecipação de uma possibilidade de um acontecimento, que muitas das vezes não acontece. E é uma pré-ocupação. Né? Exatamente, o nome já diz, né? Preocupação é pré-ocupação. Você ficar
Até tem pessoas que vivem a nostalgia do passado e vivem a angústia do futuro e nunca estão presentes, né? André, Porque esse é o grande problema da humanidade hoje. né? É não viverem o agora, sabe? Ou a pessoa está sofrendo ainda por algo que já aconteceu lá atrás e ela continua sofrendo eternamente por aquilo. Poxa, aquilo aconteceu comigo, sei lá, 10 anos atrás, foi sofrido, passei por aquilo e tal, mas eu continuo sofrendo como se fosse hoje, sabe? Não tem lógica eu sofrer pela mesma coisa, né? Eu tenho que ressignificar aquilo, entender que propósito aquilo me trouxe, que aprendizado me trouxe, né? Então, beleza. Aquilo foi um acontecimento que tem que ter me melhorado de alguma forma. Do futuro nem se fala, entendeu? Eu não posso viver na expectativa do será. Né? Porque a ansiedade nada mais é do que o será. E se acontecer isso? Não sei. Né? Então, e daí as pessoas deixam de viver a única coisa que existe, que é o agora. Que é o presente. Entendeu? Até as filosofias orientais trabalham muito a questão do presente. As ocidentais acho que criaram essa dualidade de passado e futuro que acabaram criando essa loucura, né? E que na verdade nem existe, né? E não existe, né? A gente sabe, né, quem estuda essas coisas mais sobre física quântica, espiritualidade, filosofia, sabe que a linha do tempo não existe uma linha do tempo. Não é uma linha não é linear, né? Exatamente. É uma espiral. Para começo de conversa, o tempo é uma espiral, né? Então a gente pode ter acesso a coisas do tempo de formas bem diferentes, assim. Exatamente. Só que a gente nunca vai sair do centro do tempo. Exatamente. Está ali. E ele está acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, presente, passado e futuro estão aqui agora. Exatamente. Assim como as dimensões, que eu já também expliquei em alguns vídeos e tal, que dimensões estão acontecendo aqui agora, nesse momento, assim como o presente, passado e futuro. Dimensões, quarta dimensão, quinta dimensão, aí são infinitas. Sim. Mas estar nessa realidade é isso. É você saber que existe este momento presente, que você tem que estar vivo, né? E presente, consciente da tua ação nesse presente, que o passado ficou, não tem o que fazer. Passado é aprendizado. O futuro eu estou plantando hoje. Então, o meu futuro, o que eu quero ser amanhã, depende do que eu faço hoje. Sim. Então, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida amanhã. Então, o que eu tenho que fazer hoje para eu conseguir aquilo? Tenho que me preparar, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que me informar das melhores formas possíveis e tal. Então, eu estou preparando, estou plantando o lute do amanhã. Entendeu? Na hora da colheita, eu não vou. Se eu plantar limões, eu não vou colher pêssegos. É difícil, entende? É bem difícil. E as pessoas querem isso. As pessoas fazem qualquer coisa no agora, vão vivendo de forma bem desordenada, bem desorientada mesmo, e chega no futuro e fala assim: poxa, mas a minha vida não aconteceu como eu queria. Tá, mas você não plantou para que acontecesse isso. Exatamente. E outra, o universo não trabalha ao seu tempo, né? Ao seu tempo gregoriano aqui da terceira dimensão, o universo tem o seu tempo. E se você não recebeu o que você quis nessa vida, talvez seja na próxima, e tem que esperar. Até porque Deus é eterno e não está nem preocupado com o tempo, né? Para que a pressa se Deus é eterno, a tua vida é eterna? Então, isso vai de questões mais E a noção de tempo é muito louca, né, André? A gente pega assim, uma criança, por exemplo, sei lá, pega uma criança de 7 anos. A criança de 7 anos, quando pensa na possibilidade de reprovar de ano, ela pensa, meu Deus, eu vou perder um ano da minha vida. Um ano da vida para uma criança de 7 anos é muita coisa. É muita coisa. Entendeu? Porque é um ano de 7 que ela teve. Sim. Então, proporcionalmente é muito. Pra gente, um ano é assim, rápido, muito rápido. Entendeu? Se parar pra pensar o que eu fiz de um ano pra cá, Pois é bem isso. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? E o nosso problema de hoje é que existem essas caixinhas pretas chamadas de Black Mirror, pra você que assistiu a série Black Mirror. Nossa, essa série é maravilhosa. É sensacional. Uma das que eu mais gosto. Acho que é o que acontece. Eu não sei como os caras tiveram a competência, foi muito bom, de fazer vários vídeos, vários episódios com isso aqui. E é o que acontece hoje. É incrível. É incrível. Tem a velocidade das coisas que acontecem aqui te deixam ansioso. A velocidade das coisas que acontecem, né, nessa telinha preta, inclusive apertando o 2x ali do WhatsApp. Do áudio, Não é já para você ficar maluco? Não só do WhatsApp, André. As pessoas estão fazendo isso com música. As pessoas estão acelerando as músicas, não tem mais paciência de escutar uma música inteira. Vídeos do YouTube, as pessoas aceleram, entendeu? Exatamente. As pessoas não conseguem mais viver o agora. Então elas querem sempre o mais rápido possível. Só que isso dá uma descarga de dopamina barata, muito rápida, e que deixa a pessoa viciada
viciada naquilo e deixa a pessoa constantemente infeliz. Constantemente infeliz. Sabe? O Black Mirror, na verdade, é isso. É saber que você está sendo dopaminado com isso aqui. Exatamente. E é isso que eles vendem, né? A Sim. dopamina aqui, que é uma forma de você ficar dando scroll ali. Até porque você já viu que quando você pensa assim, cara, agora eu vou mandar e-mail pro André. Daí você entra aqui e aparece um negócio do Facebook. Aí você vai no Facebook, ou você vai no Instagram. Passou 30 minutos, você fala, o que eu ia fazer aqui? Já nem sabe mais. Eu ia passar um e-mail. Tá. Daí, às vezes volta, às vezes não. Quem é mais velho não volta tão fácil. E também tem outro lado, né, André? A gente tá falando aqui, por exemplo, a gente tá conversando. Eu falo assim, poxa, em janeiro eu quero trocar de carro. Putz, eu tô muito afim de comprar aquele carro, tal, eu quero comprar um carro de tal marca, né? Não vou fazer propaganda aqui para carro nenhum, mas tô afim de comprar um carro específico. Sim. Cara, dá 10 minutos, você entra no Instagram, aparece uma propaganda desse carro. Exatamente. E essa porcaria tá desligada. Exatamente. Como é que acontece isso? Uma coisa assim, o algoritmo funciona. Eu pesquisei uma vez, beleza, vai aparecer muitas vezes aquela pesquisa que eu já fiz, né? Sim. Agora a gente tá conversando sobre isso. E aparece a propaganda, isso é muito Black Mirror. Isso é Black Mirror. Isso eu tenho até casos de amigos que estão falando que falaram assim, cara, eu não falei, eu só pensei e apareceu. Eu já ouvi situações assim também. Eu acho que existe um sistema de dedo, toque aqui, ó. Isso aqui é frequência, né? Tocou aqui é frequência. Então, vai que. Vocês estão até querendo inventar comercial dentro do teu sonho? Imagine, eu vi uma matéria dessa numa revista científica aí, estão querendo criar comercial do teu sonho. Que bacana. Então passa o teu sonho, passa um oferecimento. Meu Deus. Sei lá. Eu já fico puto de aparecer propaganda, por exemplo, em jogo de futebol. Você contrata o Premiere, por exemplo, você paga lá R$70 por mês para assistir o jogo de futebol do seu time. Sim. Daí você já tá pagando. Você tá pagando, exatamente. E ainda aparece propaganda. Exatamente. Se fosse TV aberta, tudo bem. Se fosse TV aberta, tudo bem, mas poxa, no canal... Eu sempre questionei isso, cara. Não tem lógica. TV a cabo, se você tá pagando, você não tem que ter comercial. Exatamente. E acho que tem mais comercial que é o que acontece no Spotify, por exemplo, é isso. Como eu tenho a conta premium lá, então não tem propaganda. Eu escuto música quanto quiser, horas e horas e horas, não tem nenhuma propaganda. Para quem não tem o serviço premium, quem não paga, daí beleza, entre uma música e outra tem propaganda. Tudo bem, né? Mas daí é escolha, né? É escolha. Agora, se a pessoa paga e ainda tem propaganda... É bem estranho. Isso é muito chato. É a Matrix trabalhando ao seu favor aí. Eu queria falar uma coisa do Black Mirror que eu acho muito interessante. É uma das séries que eu mais gosto. E as pessoas que não conhecem, elas não sabem que o Black Mirror, cada episódio, ele é independente um do outro, né? Você vai como se fossem pequenos filmes de 1 hora, 1h10, às vezes 55 minutos, e que todos eles falam de alguma coisa ligada à tecnologia. Sim. Né? Às vezes um chip que é colocado aqui, você consegue ver o que aconteceu no teu dia anterior, tal, na tela. Você transmite ali para aquela tela e tal. Então você consegue ver o que aconteceu comigo. Veja o que aconteceu comigo hoje na hora do almoço. Daí aparece ali na tela. E são coisas que hoje parecem absurdas, mas a qualquer momento, em breve vai estar aí. Porque, por exemplo, quando começou a ter carro autônomo, no Black Mirror apareceu muito antes do que estava na... Eu vi carro autônomo nos Estados Unidos, por exemplo, Uber sem motorista, em 2017. Antes disso eu já tinha visto no Black Mirror. O Black Mirror é 2014, acho. 2014, 2015, eu acho. Então, tem coisas ali que ainda parecem... não, isso que nunca vai ter, vai ter já já. É a primeira coisa. Então tem umas coisas muito interessantes ali sobre tecnologia. Só que todas elas também ligadas ao comportamento humano. Sim. Como isso interfere na nossa vida, no nosso ser, no nosso comportamento, entende? Eu aconselho todo mundo a assistir. Essa série vale a pena ver. Inclusive também tem um detalhe, né? Todas as vezes que coloca esse negocinho aqui parece que é o mesmo aparelhinho. Parece que em todos os filmes é o mesmo aparelhinho. Percebam isso. Eu achei que era isso. O último que eu vi a gente estava falando de medo, era bem isso. Era um cara que ia contratar um jogo, ia participar de um jogo. Esse episódio é ótimo. E ele tinha medo de aranha, ele via aranha vindo, mas aquela aranha não existia. E a mulher ficava falando no ponto aqui pra ele, não, mas o que tá acontecendo? Não tem aranha. E ele ficava louco. Você tá sentado numa cadeira, você não tá nessa casa, não sei o quê. Tá. E o cara, não, eu tô aqui, ó, tô encostando nas coisas. Não, você não tá, você tá sentado numa cadeira, você tá só com um aparelhinho. Sim, e é isso que a gente fala nesses estudos de física quântica, quando o cérebro sabe que é realidade ou que é um sonho, ou que é realidade ou é uma projeção, né? Por isso que você tem que ter cuidado, ter um equilíbrio emocional para que você saiba qual é a sua realidade, né? Porque tem pessoas que vivem uma realidade
como as de Reborn, por exemplo, Sim. que não é aquela realidade. Mas também não estamos aqui para julgar. Sim. Cada um tem sua realidade. A minha não é igual à sua não é igual É à a escolha minha. de cada um. É a escolha de cada um. Por isso que a física quântica é a física das possibilidades, das escolhas. E Lute, você acha que tanto na espiritualidade quanto na física quântica, o medo é uma energia, né? Sim. Que você apenas capta. Só que tem pessoas que fortalecem essa energia demais, né? Alimentam. Alimentam, né? E acho que eu ia falar aquela hora, esqueci, a questão do passado. Tem pessoas que ficam doentes por viver uma raiva do passado, Sim. né? Aquela pessoa me machucou, aquela pessoa falou isso pra mim e nunca mais me perdoa. Sim. Isso é uma energia que causa, de certa forma, um certo tipo, talvez, de doença, né? Muitas doenças são causadas dessa forma, né? Emocional, Por né? somatização desses sentimentos que as pessoas não trabalharam, né? Sim. Eu sempre digo que a mágoa, geralmente, é como se fosse um carvão que você tá lá fazendo um churrasco, você pega um carvão, eu tô puto com a pessoa. Pega um carvão que tá em brasa lá na churrasqueira, falo assim, eu vou jogar na cabeça daquela pessoa. Mas enquanto eu pego esse carvão e não jogo, quem tá se machucando? Então. Sou eu, né? E talvez você nem jogue esse carvão. Talvez você nem ou jogue e nem acerte essa pessoa, né? Sim. Então, quando você trabalha a mágoa, você está trabalhando uma dor em você mesmo. Sim. Que aquela pessoa, às vezes, nem sabe que você está magoado com ela ou não, ou que está irritado, ou que está bravo, ou que está... Entendeu? Então, a gente traz todos esses sentimentos para nós mesmos, não para outra pessoa. E a única pessoa que adoece com isso é a própria pessoa. É a própria pessoa. Entendeu? Então não tem lógica isso. Tem muita gente que vive no passado e sofre eternamente com coisas que as pessoas nem vivas estão mais. Sim, exatamente. Sabe? A pessoa tá... Poxa, eu não volto a morar em Curitiba porque eu me separei aí em Curitiba e sofri muito porque o meu ex-marido casou com uma outra mulher e foram cruéis comigo e não sei o que e tal. Só que essa pessoa já morreu há 200 anos e a pessoa não volta mais a morar aqui, mora num lugar pior. Ela fala que Curitiba é uma cidade ruim. Daí Curitiba é o problema, Define que é ruim. E é essa energia que aqui, através dos estudos da física quântica, que fala assim, essa energia, na verdade, é uma antimatéria que vai grudar em você. Antimatéria é um miasma, e esses miasmas se transformam nessas doenças, as doenças que são criadas no emocional, né? Psicossomáticas, que vão grudar em você e vão se tornar algum tipo de doença, um câncer, sei lá, o que for. A minha doença, André, eu tenho esclerose múltipla, né? 25 anos. Eu tive no ano 2000 o diagnóstico, eu tive em 98 o primeiro episódio, assim, eu tive um surto que foi uma neurite óptica, que é uma inflamação no nervo óptico. Eu acordei do dia pra noite, assim, com a minha visão parecia que era um vidro aqueles jateados, assim, todo branco, então eu não conseguia enxergar nada. E uma dor absurda. Parecia que tinha uma agulha de tricô enfiada no meu olho e alguém esmagando meu olho ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo ali. Mas foi uma coisa que eu falei, poxa, será que eu dormi de mau jeito? O travesseiro, uma ponta do travesseiro entrou no meu olho, machucou, né? Peguei e fui no oftalmologista, fizemos lá todos os exames e tal, fui para neuro, fiz ressonância magnética, fiz um monte de exame, não apareceu nada, né? Que era a primeira vez até. Daí eu lembro que no final ele falou, é uma neurite óptica, uma inflamação do nervo óptico, você vai internar, fazer pulsoterapia com corticoide, com doses altas na veia, 5 dias e tudo mais. O meu medo é que fosse esclerose múltipla. Eu lembro até hoje do médico, do oftalmo falando isso. Graças a Deus não é, então é só uma neurite óptica, vai internar e tudo bem. E realmente, passou 15 dias, melhorei 100%, a visão passou, voltou, a dor passou, tudo bem. No ano 2000 eu tive de novo a mesma coisa. Daí eu pensei, é só uma neurite óptica de novo, é só internar, fazer o corticoide, tá tudo certo. Só que daí com os exames apareceu a esclerose. Daí eu comecei a ver a questão da esclerose múltipla. Né? O que a esclerose é uma doença que eu mesmo ataco as próprias camadas de proteção dos neurônios, que a gente chama de mielina. Né? Então cada neurônio ela é envolvida por essa camada de gordura chamada mielina, como se fosse isso aqui, ó. Nesse aqui tá passando corrente elétrica em volta, no interior, né? Essa capa de borracha serve para proteger, né? Para não ficar saindo corrente elétrica aqui para qualquer lugar, machucar a gente ou não funcionar, né? E a mielina funciona exatamente desse jeito. E daí não se sabe por que a medicina ainda não descobriu. Eu mesmo destruo essas camadas de mielina no meu corpo, tá? Daí causa esses impulsos elétricos totalmente disfuncionais no meu corpo, tanto aferentes quanto eferentes, né? Tanto do cérebro para o corpo, quanto do corpo para o cérebro, tá? Então é isso. Beleza. Daí, anos depois, fui estudar isso, fui pensar e pesquisar e pensar e pensar.
Daí eu comecei a pensar nas possíveis origens. Porque nada mais é do que uma autoagressão. Sim. Tem muita gente, eu tenho muitos pacientes que, quando, sei lá, estão insatisfeitos ou infelizes com alguma coisa da vida, se cortam, se machucam, não comem, entendeu? Elas fazem coisas contra si próprias. Eu nunca fiz nada contra mim mesmo, só que internamente eu faço. Internamente. Por quê? Né? O que estava de errado? Daí eu comecei a pensar que alguns anos antes, em 95, ou seja, 3 anos antes do meu primeiro surto, o meu pai faleceu. E meu pai faleceu aos 50 anos de câncer de pulmão. Quando meu pai faleceu, eu estava brigado com ele. Fazia 10 meses que a gente não se falava. E, putz, eu amava meu pai, a gente era muito, né, ligados, altos e baixos, todo pai e filho, né, tem uns problemas, mas também tem as ligações. E eu era muito ligado no meu pai. Então eu me senti muito culpado por muito tempo, depois da morte dele. Daí eu cheguei à conclusão e comecei a pensar e comecei a ver outros casos de pessoas com doenças assim, doenças autoimunes, principalmente, como câncer também e tal, que sempre tem uma situação de um sentimento de culpa não resolvido. Não resolvido. E daí eu fui fazer mestrado na Federal, depois de fazer pós, tudo, e o meu tema era isso. Porque eu tenho essa consciência, essa concepção, essa certeza até, de que um sentimento de culpa não trabalhado, não resolvido, ou seja, um sofrimento lá de trás, começou a me causar algum problema ali para o meu próprio corpo, que era para sempre. Sim. Quando eu resolvi isso em mim mesmo, eu tinha assim uma média, André, de 2 surtos por ano, tá? 2 surtos por ano, assim, desde o ano 2000, tive isso direto. No ano de 2007, quando eu entendi isso, quando eu analisei... 2007 não, desculpe. 2017. 17. Quando eu percebi isso e trabalhei isso em mim, parei de cuidar só dos pacientes, comecei a olhar para mim mesmo e tal, e eu querer ser o meu psicólogo e tal, eu resolvi isso com meu pai, fiz as pazes com meu pai já morto e tudo mais, resolvi as questões da mágoa e tal, eu não tive mais surto. De 2017 para cá eu não tive nenhum surto, entendeu? Porque eu resolvi aquele problema que estava causando essa autoagressão, entende? De certa forma, pediu perdão a você mesmo. A mim mesmo, entendeu? Então eu deixei o passado no passado. Então eu tenho gratidão pelo meu pai, não tenho nenhuma mágoa por ele, ele acertou e errou, eu acertei e errei, e tá tudo certo. Sim. Então, graças a tudo que a gente viveu, eu sou o que eu sou hoje, entendeu? E pronto. Tá ótimo. Então, isso é ressignificar o passado. E aprenda a dizer perdão. Né? Aprenda a pedir perdão. Pedir perdão, e aprenda a perdoar. A perdoar, exatamente. Tanto a si mesmo quanto aos outros. Exatamente. Porque daí a vida flui. Aí o ciclo da vida flui. É energia, gente. Não tem o que falar. É energia. Lute, nosso tempo está acabando. Que rápido, né? Foi rápido. A gente fala e vai indo bem, né? Quando o assunto vai. Então, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu tempo. Faça o seu merchan aí, deixe suas redes sociais, diga sei lá, fale mais do seu livro, fale qualquer coisa. Então, quem quiser entrar em contato comigo, assim, o melhor lugar é pelo Instagram, pelo meu perfil profissional, que é @lute.psicólogo. Lute é L-U-T-I. .psicólogo. Então ali a pessoa tem acesso a entrevistas, tanto de TV quanto de rádio, a publicações, a frases que eu posto com frequência e tudo mais, e tem meu contato lá, então a pessoa consegue entrar em contato comigo por esse Instagram. Eu tenho também vários vídeos no YouTube, também das entrevistas e tudo mais, então pelo meu Instagram a pessoa consegue ter acesso daí ao meu YouTube, e que mais? E das músicas, que é uma parte também que é muito viva na minha vida, que eu amo demais, assim, me manda mensagem no Instagram que daí eu passo certinho, mas eu tenho, por exemplo, 2 CDs lançados no Spotify, um da minha última banda que chamava Banda Top 20, então se a pessoa quiser pesquisar, ela tem que escrever Banda Top 20, é por isso até que mudou o nome agora, porque a pessoa colocar só Top 20, aparece um monte de coletânea. Parece as músicas, 20 músicas 20 melhores músicas de qualquer coisa. Da China. Daí, exatamente. Daí, então a pessoa tem que escrever Banda Top 20, daí vai aparecer o nome do CD, que é Ilusão dos Sentidos, daí estão lá as 13 músicas desse álbum. Daí tem um CD da banda anterior que chamava Cromossomos Vadios. Lembro desse. Você lembra? E é engraçado, né, que o nome da banda foi uma piada que a gente fez de Cromossomos Vadios, que era para fazer um trocadilho com o nome, né, de Como Somos Vadios. Sim. E a ideia anterior até era como a gente ia fazer tipo cromossomos bonitos. Daí a gente olhou um pro outro e falou assim, não somos. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Daí a gente brincou e virou Cromossomos Vadios. E alguns anos depois eu tive a esclerose múltipla. Olha as loucuras que acontecem, né? Mas se a pessoa colocar então Cromossomos Vadios no Spotify, no Deezer, qualquer lugar, também vai aparecer o CD lá que chama Arte de Sonhar, que é bem bacana, e tem um single lá
lá chamado Olhos Nus, que é bem bacana também. Uhum. E se a pessoa colocar Lute Cristóforo no Spotify, também aparece um monte de single que eu lancei solo. Daí tem várias músicas que eu toco sozinho, que eu toco bateria eletrônica, baixo, guitarra, violão, teclado e canto. Daí tem músicas próprias, tem composições próprias, tem regravações de outros artistas e tem até uma versão do Eros Ramazzotti que eu fiz em português, é bem legal. Que legal. Então tem material para quem quiser. Dá pra passar o fim de semana escutando música. É legal. E o Lute, se você quiser, também faz parte lá da nossa agência QuantumDocs.space, com palestras, né? O Lute é um excelente palestrante, excelente treinador para essas coisas de saúde emocional, inteligência espiritual e inteligência emocional. Gestão de equipes também, eu que trabalhei muito tempo com gestão de equipes e área comercial. Sim, é verdade, né? É verdade. Então é um exemplo, tá aqui, um exemplo de uma boa palestra, um bom treinamento você terá na sua empresa ou onde você quiser também. Lute, então, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Volte André. sempre, as portas estão sempre abertas e é isso aí. Então a gente termina aqui mais um episódio aqui do canal Quantum Docs. E fique ligado nas nossas redes, em todos os nossos canais, tem aqui na descrição, nos comentários, tá por aí. E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Até a próxima, valeu!